Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, seja a glória eternamente. Amém. Amém. Que bom que nós estamos aqui, podendo mais uma vez cultuar ao Senhor, participar desse momento de adoração ao nosso Deus. E mesmo sendo um momento diferente, a gente mais uma vez, a igreja com as portas fechadas, por conta da pandemia, do coronavírus, nós ainda assim temos essa maravilha que é a internet, que nos permite nesse momento transmitir esse nosso momento de adoração, esse nosso culto e a gente poder estar adorando ao Senhor. Quero perguntar como é que você está, como é que está aí na sua casa, sua vida, sua família, como é que está o seu convívio com as pessoas que você tem convivido mais, como é que está o teu trabalho, como é que está as tuas finanças. Eu espero que esteja tudo bem com você, que o Senhor esteja te confirmando que Ele tem cuidado de você em todo o tempo. E é importante a gente saber disso, tá bom? Bem, quero compartilhar essa palavra com você hoje, que nós lemos aqui, com base no texto de João, capítulo 21, os versos de 15 a 17. Eu costumo dizer que se nós fôssemos resumir o cristianismo, nós poderíamos resumir em um convite ao amor. Afinal de contas, toda a lei e os mandamentos foram compactados por Jesus em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A Bíblia fala de amor o tempo todo. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, que começa dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. São centenas de vezes que nós encontramos em toda a Bíblia a palavra amor. No Novo Testamento são mais de 200 vezes que nós encontramos a palavra amor, fora as suas derivações. Então, nós podemos dizer que o amor é o núcleo da fé cristã, o bojo, o centro, o cerne de tudo o que nós cremos. Mas acontece que esse tempo em que nós vivemos, o século 21, a contemporaneidade, tem sido marcado por uma forte tentativa de desfazer princípios que regem ou que nos regem como humanidade há séculos e séculos. E essa tentativa, muitas vezes, aparece na busca de dar novos significados a coisas que já são bem sólidas para nós. E o amor é um exemplo disso. Nós, nos tempos atuais, amamos qualquer coisa, ou pelo menos dizemos que amamos qualquer coisa. Nós utilizamos o verbo amar para tudo hoje, das coisas mais simples às mais profundas. E a língua portuguesa nos ajuda a reforçar esse comportamento. Deixa eu tentar ser mais claro no que eu estou tentando trazer você para refletir comigo. Hoje, quando nós gostamos de uma coisa, a gente diz que ama. A gente vê isso, por exemplo, no Instagram, que é a rede social mais comentada, mais famosa do momento. Como é que a gente diz que gosta de alguma coisa lá? A gente dá um like, e o like no Instagram é um coraçãozinho. Eu amei isso aqui. Pode ser a coisa mais boba do mundo, mas você ama, você amou, eu amei isso. Ontem a gente estava lá em casa e compramos um picolé maravilhoso da Free Sabor, um picolé que eu gosto muito, de morango. E eu estava dizendo assim para a Suzy: eu amo esse picolé de morango da Free Sabor. Sabe como a gente usa esse verbo para coisas simples? Chupando um picolé, eu amo. Qual é o slogan da McDonald's hoje? Amo muito tudo isso. Sabe, a gente ama muito um hambúrguer, uma coca, uma batata frita da McDonald's. Tudo o que nós gostamos, nós temos usado o verbo amar. Então, isso nos dá a entender, se a gente for olhar positivamente, que o amor está em alta. Isso é bom. Imagina se o que a gente estivesse evidenciando fosse o ódio. Odeio muito tudo isso. Ou se a gente usasse ódio para tudo, né?
Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós temos corrido um grande risco. Parece que o amor deixou de ser algo especial para ser dado a qualquer coisa, como um simples like no Instagram. E é possível que com isso a sociedade tem corrido o risco de banalizar o amor, de perder o sentido, de ser algo corriqueiro demais, tão presente que deixou de ser algo especial. Será que isso já não aconteceu? E esse texto que nós lemos aqui fala exatamente disso. Eu vou ler novamente o texto para você entender o que eu quero que você aprenda com esse texto hoje. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Só para a gente entender o contexto desse texto aqui, eu vou ler uma porção maior dele. Eu estou aqui em João, Evangelho de João, capítulo 21, e vou ler a partir do verso 1. Nós lemos de 15 a 17, eu vou ler de 1 a 14, para que você entenda o contexto do que estava acontecendo aqui. Diz assim o texto: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Depois disto o quê? Depois dele ter ressuscitado, Jesus ressuscitou, nós estamos aqui no finalzinho do Evangelho de João. Jesus já tinha morrido, morte de cruz, já tinha passado por todo aquele sofrimento. Ele ressuscita e aparece aos discípulos algumas vezes, essa foi uma delas. Diz assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Os filhos de Zebedeu eram André e João. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, que era Jesus, cingiu-se com sua veste. O que é isso? Ele estava sem roupa praticamente, colocou a sua roupa, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus já estava assando um peixinhozinho com pão ali, vê só que negócio. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar, principalmente um surubinzinho aí, sabe, um cari para a gente fazer aqui. Essa já é a minha parte da história. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Só para a gente entender uma coisa, eu não vou entrar nessa questão teológica, porque é muito profundo, mas essa questão deles não conhecerem Jesus, passaram 3 anos com ele. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que quando Jesus ressuscitou, esse já era um corpo glorificado, e já era diferente do que ele tinha sido antes, quando ele estava
entre nós, vamos dizer assim. Existiu uma mudança. E como é que é isso, pastor? Bem, a gente teria que demorar muito tempo para explicar sobre isso. O que importa a gente saber é que era Jesus, certo? E aí ele chega nessa situação. Nesse momento, Jesus já tinha ressuscitado e estava na sua terceira aparição aos discípulos, antes de subir ao céu, de ascender. Aí ele se encontra com os discípulos na praia, quando eles voltam da pesca, faz um milagre ali, porque eles não tinham pescado nada, ele diz, lança a rede do lado direito, e eles pegaram um peixe, né? João reconheceu que era ele. Pedro, vê o que eu quero que você entenda, gente, vê a atitude de Pedro. Pedro, quando João disse, é o Senhor, Pedro, impetuoso do jeito que era, botou a roupa e mergulhou, ele não esperou nem um barco chegar, ele já foi nadando no mar para se encontrar com Jesus, porque Pedro era desse tipo. Enquanto os outros foram no barco mesmo, esperando o barco chegar. E aí fizeram um churrasquinho de peixe, e Jesus teve um diálogo com Pedro, que é esse texto que Alexson leu para a gente, de 15 a 17, né, digamos assim, um diálogo muito especial, mas muito intrigante também. Porque ele pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro amava. Seria porque dias antes Pedro teria negado ele 3 vezes? Lembra disso? Pode até ser. Mas o que Jesus queria era restaurar a alegria de Pedro, que talvez estivesse tomado de vergonha por ter negado Jesus dias antes. E também Jesus queria evidenciar o chamado que ele tinha para ser pastor, por isso que ele diz por 3 vezes, apacenta, pastoreia, cuida das minhas ovelhas. E aí, Jesus também queria deixar um ensinamento precioso, e é esse ensinamento que eu quero refletir com vocês agora. Quando nós lemos esse texto no português, nós não temos a real dimensão da grandeza deste diálogo e do que Jesus queria mostrar para Pedro e para mim e para você. Isso porque você lembra que o Novo Testamento foi todo escrito na língua grega. A língua grega era a língua mais famosa da época, assim como na era medieval o francês era a língua mais falada no mundo, e hoje é o inglês, hoje em dia o inglês é essa língua universal. No primeiro século o grego era uma espécie de idioma internacional, a língua universal onde se falava e se entendia em todos os lugares. E no grego, a palavra amor, na verdade, não é uma palavra só. Ela tem 3 palavras que são utilizadas pelos gregos para falar de amor. A primeira, ágape, ou agapau, que a gente conhece assim, é melhor chamar assim, significa um amor profundo, mas tão profundo que chega a ser sacrificial. Agapau é um amor que faz você dar a vida pelo outro. A segunda palavra que os gregos usavam para amor era eros, de erótico, que significa um amor visceral. Nós utilizamos em referência às relações sexuais. E a terceira palavra que era utilizada pelos gregos como amor era filéu, que vem de philos, lembra? Filosofia, amor pelo saber, esse philos, vinha essa palavra filéu. E filéu, digamos, é um amor num sentido menor. Era como se fosse um amor fraternal. Nós podemos dizer até que filéu significa gosto. Então, depois desse entendimento, o texto muda para nós. E a ideia de Jesus era a seguinte. Jesus diz assim, Pedro, tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Jesus utiliza agapau nessa frase. E Pedro responde utilizando filéu. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Aí Jesus pergunta mais uma vez. E Jesus pergunta mais uma vez porque parece que Pedro não tinha entendido a pergunta, gente. E isso é interessante porque, às vezes não, todos os dias eu gosto de dizer assim para os meus filhos, né? Papai, quando eles vão dormir, e eles respondem, ama. É sempre assim. Aí agora que eles cresceram um pouco, né? Já está aí Davi com 10 anos, ele já está um pouco impaciente com isso. E quando ele vai dormir, eu falo assim, papai, e ele ama. Como se fosse assim, já sei, pai, que você ama. Era mais ou menos isso que Pedro estava fazendo aqui. Jesus disse, sabe, Pedro, tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Sabe, era essa ideia. Pedro, agapas-me, que era o verbo agapau. Sabe, tu me amas ao ponto de dar a vida por mim?
E Pedro responde: fileus-me. O que é que significa isso? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Sabe? Eu gosto de você. Então Jesus vai e diz de novo: Pedro, eu estou perguntando o seguinte: tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Tu me ama para valer? Tu me ama profundamente? E gente, vale lembrar aqui que na última ceia, quando Jesus revelou que teria um traidor, os discípulos ficaram tudo doidos. Porque eles começaram a perguntar: será que sou eu? Será que sou eu? Era mais ou menos assim: eu sei que eu posso pisar na bola com Jesus, a gente não é perfeito. E ficaram tudo perguntando. João se colocou ao lado de Jesus, assim, a cabeça ao lado de Jesus, deitou. A gente vê isso naqueles quadros da Santa Ceia. E João pergunta a Jesus: quem é o traidor, Senhor? Me diz para mim quem é. Todo mundo preocupado. Mas aí, gente, Pedro não. Pedro, impetuoso como ele era, ele respondeu diferente dos demais. E ele disse assim: eu prometo dar a vida por ti, Senhor. Eu dou a minha vida para você, se preciso for, Senhor. Só que na prática, gente, como o nosso amigo Silvio de Viviane gosta de dizer, na prática a teoria é outra, sabe? Na prática, quando as coisas apertaram, na primeira oportunidade que Pedro tinha de mostrar o amor dele por Jesus, ele nega Jesus 3 vezes. Poucas horas depois de ter declarado isso publicamente: eu dou a vida por ti, Senhor. Como se ele estivesse dizendo: o meu amor por você é ágape, é sacrificial. Estou a ponto de dar minha vida a você. E aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, agapas-me. Pedro, tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Tu me amas para valer? Tu me amas profundamente? E Pedro, mais uma vez, responde utilizando o filéu: Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Então Jesus, buscando ensinar a Pedro a profundidade do que ele queria dizer, pergunta pela terceira vez. Mas vê que interessante, agora Jesus muda a forma de falar amor, e no lugar dele usar agapau, ele usa filéu, e ele diz: Pedro, tu gosta de mim? E aí, gente, a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Na versão da tradução da NVI, Nova Versão Internacional, diz que Pedro magoou-se. E parece que ele ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez a mesma coisa, mas na verdade não foi. O que aconteceu foi que nesse instante a ficha de Pedro caiu e ele entendeu de que amor Jesus estava se referindo. E que ele, aquele que dizia que amava tanto a Jesus, que gritava para todo mundo ver, mais uma vez estava constatando que na verdade ele não amava tanto assim. Que na verdade ele não estava disposto a dar a vida por ele. Que o amor era fraterno, mas não era sacrificial. Entendeu isso, gente? Deu para você entender isso? Você ama seu amigo? Você ama. Você ama a opção de amigo que você tem, mas você não dá a vida por eles. Na hora de dizer dá a vida, você, opa, não. É meu amigo, minha amiga, mas não estou para dar a vida. Você dá a vida pelos seus filhos. Aí eu sei que você dá a vida. Você dá a vida, talvez, pelos seus pais, pelos seus irmãos, quem sabe. Né? Tem uma amiga nossa aqui em Petrolina, que a irmã dela estava com um problema no rim, teve que tirar um dos rins, tinha que fazer um transplante, e ela foi lá para Recife, deixou aqui o marido, os filhos, ela é esposa de um pastor amigo meu, e foi lá para tirar um rim dela e dar para a irmã. Para minha irmã eu dou. Mesmo que eu fique com um só agora, e se eu tiver um problema na vida, eu posso até falecer, mas para minha irmã eu dou. Porque o amor dela pela irmã não é filéu, é agapau. É um amor de dar a vida por ela. O que está em questão aqui, e o que eu quero que você responda para você, é o seguinte: você ama Jesus com amor ágape?
ou com amor filéu? Você ama o Senhor a ponto de dar a vida por Ele, ou você gosta muito dEle, mas não ao ponto de dar a vida por Ele? Só que antes de você responder, deixa eu te dizer o que significa dar a vida por Ele, o que significa amar Ele de forma ágape. Isso significa viver para Ele, deixar que Jesus seja de fato o Senhor da sua vida, renunciar a comportamentos indesejados que entristecem a Ele, por amor a Ele, ter uma vida transformada de verdade. Depois que você começou a andar com Ele, a sua vida mudou, a sua postura frente ao mundo mudou. Agora você é uma pessoa que luta todos os dias para vencer suas tentações. Agora você se esforça para não negociar os princípios que você crê. Agora você é uma nova criatura de verdade. Sabe como Paulo disse aos Coríntios, as coisas velhas, aquela vida passada, uma porção de coisas que eu fazia, eu não faço mais. Porque meu amor por Jesus é agapau, é profundo, é sacrificial. Tão profundo ao ponto de eu dar a vida por Ele. Dar a vida por Ele não é morrer só por Ele, não. É entregar o seu viver para Ele. Por isso que Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe? Ele agora é o Senhor da minha vida. Por isso que Jesus ora no Pai Nosso dizendo, seja feita a tua vontade e não mais a minha. Porque durante todo esse tempo, quando eu não andava contigo, a minha vontade era feita. Mas agora que eu te amo de forma ágape, seja feita a tua vontade. Porque enquanto eu te amar com um amor filéu, enquanto eu só gostar de você, é a minha vontade que vai prevalecer. Mas quando eu te amo de verdade, profundamente, eu entrego minha vida a você, Jesus. E agora, a tua vontade é que tem que ser feita, assim na terra como no céu. É assim. Gente, eu conheço pessoas que me dão testemunhos de que, assim, às vezes um casal, e a mulher diz assim, fulano era muito virado. Fulano era demais. Mas quando ele conheceu essa esposa, a vida mudou. Eu estou cansado de ver gente dizendo assim, quando eu conheci minha esposa, pastor, minha vida mudou. O que isso significa? O amor por ela era tão profundo que se aquietou. Eu atendi uma pessoa há alguns anos que vivia uma vida muito desregrada. E aí foi pai. Depois já de muitos anos. E quando o filhinho nasceu, aquilo mexeu tanto com essa pessoa que ele quis buscar viver uma vida diferente. Ser mais família, ser mais presente na vida da esposa. Abriu mão de beber todos os dias como ele fazia. De viver uma vida egoísta, onde ele ia para onde quisesse, sem dar satisfação para ninguém. Agora ele se entregou à família. Porque o amor que ele tinha pelo filho e pela mulher, a ágape. Filéu é diferente, gente. Você gosta de Jesus, você simpatiza com a igreja, com o evangelho, com os louvores, com o próprio Jesus, mas a sua vida continua a mesma. Seus valores são os mesmos, as suas atitudes são as mesmas, os seus comportamentos são os mesmos, entristecendo Jesus ou não. Você faz aniversário e você nem lembra que é cristão, nem ora para agradecer, não tem nenhuma diferença. A quantidade de bebida, de coisas que você coloca ali naquela festa é tão grande que ninguém nem sabe que você mudou de vida de verdade. É isso. Não lembra nem de agradecer. Continua com as mesmas condutas, muitas delas que o Senhor desaprova. Mas como você só gosta dele e continua sendo o Senhor da sua vida, está conveniente e bom viver assim. Mas quem ama com amor agapau é alguém que sofreu uma transformação de vida. Eu acho lindo esse texto, gente, porque a Bíblia nos mostra, depois disso, que esse episódio transformou a vida do apóstolo Pedro. Através dessa reflexão que Jesus fez com ele, Pedro, tu me amas de verdade mesmo, para valer, como diz em Recife, de rocha.
E Pedro disse: eu gosto de você, Senhor. Pedro, eu estou perguntando o seguinte: tu me amas ao ponto de entregar a tua vida por mim? Isso significa deixar que eu seja o Senhor da tua história? E ele diz: eu gosto de você, Senhor. E Jesus diz: tá bom, Pedro, tu gosta de mim? É só isso. E Pedro cai a ficha, entende e diz: rapaz, já neguei esse homem 3 vezes dizendo que amava. Ele ressuscita, aparece de novo, e eu ainda estou vivendo a mesma coisa, não mudei em nada. E a história nos mostra que a partir daí, o apóstolo Pedro sofre uma mudança absurdamente radical na vida dele, e profunda, e passou a ser um dos maiores líderes do cristianismo, da história do cristianismo. Foi ele quem, dias depois desse episódio que a gente está lendo, pregou no Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. Foi ele que começou a curar doentes, a expulsar demônios. Gente, sabe o que a Bíblia diz de Pedro, em Atos dos Apóstolos? Diz que Pedro, quando passavam, os doentes corriam para ao menos tocar na sombra dele, porque eles seriam curados. Esse homem era tão ungido, tão transformado, tão próximo do Senhor, tinha uma vida tão íntegra, uma vida tão espiritual, que onde ele passava, ele levava cura, levava salvação, levava transformação de vida. Esse é o convite para mim e para você. Você que está me ouvindo agora, por favor, entenda isso. Eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém. Eu estou te convidando a entregar a tua vida a Jesus. Mas de verdade mesmo. A deixar de viver só uma vida filéu com Ele e viver uma vida agapau. De um sacrifício verdadeiro. Sabe, de entregar a vida para que Ele seja Senhor dela, da tua história. Para que você possa dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Porque é muito melhor do que a minha. Por mais que eu queira que a minha vença em alguns momentos, ainda assim, por amor a Ti, eu vou abrir mão dela, muitas vezes. Porque tem muitas vezes, quando a tentação vem, que a gente consegue vencê-la só pelo temor do Senhor. Só pelo amor que nós temos a Ele. Porque a vontade da carne é de se entregar. Mas por amor a Ele, eu quero viver algo diferente, Senhor. Eu quero levar a sério os princípios que eu digo que acredito. Eu não quero ser de Jesus só da boca para fora. Eu quero ser do coração para dentro. É isso, Senhor. Essa é uma vida, e a vida que o Senhor tem para mim e para você. Como é que você está diante de tudo isso? Se o Senhor perguntar para você hoje: você me ama? Agapas-me. Você me ama profundamente? Você ama o Senhor ao ponto de deixar Ele transformar a sua vida? Ou você só gosta dEle, mas continuará vivendo do jeito que você quer, mesmo que isso entristeça Ele? Dizendo que o ama o Senhor, mas na primeira oportunidade vai negar Ele com todos os seus feitos e delitos. Mais uma vez, hoje eu quero lhe convidar a entregar a vida a Jesus. E você pode dizer assim: pastor, eu já fiz isso, já estou na igreja há muitos anos. E eu vou dizer assim: faça isso de novo, nem que seja só simbólico para você. Mas diga assim: Senhor, eu quero lhe convidar para ser o Senhor da minha vida de verdade. Eu quero entregar a minha vida para que você possa dirigir. Eu quero dizer que o meu amor por você é agapau, é sacrificial, é profundo, é verdadeiro. Eu não sou só um simpatizante do Evangelho. Eu sou, como a Bíblia diz, um coparticipante do Evangelho. Minha vida mudou de verdade. As pessoas, quando olham para mim, elas veem uma transformação, uma mudança, uma diferença para melhor. O Senhor tem o melhor para nós, gente. Acredite nisso. Eu gosto de citar aquele livro aqui do Caio Fábio que diz, o título dele, né? Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E é exatamente isso. Quero encerrar, o louvor pode chegar.
fazendo uma oração. E se você quiser, faça essa oração comigo, aí onde você está. Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é transformadora. Ela sempre traz vida para a nossa vida, Senhor. Talvez a gente tenha esfriado a fé nessa pandemia, ou não, ou até fortalecido, eu não sei. São tantas pessoas com tantas histórias diferentes. Mas é possível que alguém tenha deixado outras coisas encherem a cabeça, ao ponto de deixar as coisas lá do alto, em último plano. Mas nessa manhã, eu quero entregar a minha vida a Ti, Senhor. Eu, Rodolfo, quero entregar a minha vida a Ti de novo. Você faça o mesmo onde você estiver, se você quiser. Quero te convidar para ser o Senhor da minha história. Quero te convidar, Senhor, para transformar a minha vida a tal ponto que eu viva para Ti, num amor sacrificial, agapau, Senhor, profundo, verdadeiro, e não só que eu goste de Ti, mas que tenha algo mais forte, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, Senhor, como filhos e filhas que Te amam. E pedimos que o Senhor esteja conosco todos os dias, nos fortalecendo para que essa decisão seja renovada diariamente. É assim que nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém.